Nós cantamos ainda há pouco um cântico que ele diz: eu nunca mereci e nem posso merecer o que Jesus fez por mim. Esse cântico ele foi escrito por uma senhora. Ela já foi lá para a casa do papai, mas ela era uma religiosa. Pensa numa criatura religiosa. E um dia ela recebeu a revelação do Pai. E ela ficou uma pessoa bastante cuidadosa. Ninguém pregava lá na nossa comunidade sem que ela vistoriasse. Depois da pregação, ela ia em cima do cara e dizia: eu vivi 50 anos na igreja e se eu morresse eu ia para o inferno, porque nunca me pregaram a verdade. E você não pode crer sem que lhe pregue a verdade. Eu pedi a Deus, ela um dia chegou para mim, veio me corrigir e disse: não engane as pessoas. Fale aquilo que a Bíblia fala. E nesse cântico dela, ela disse: eu nunca mereci e nem posso merecer o que Jesus por mim veio fazer. Em santo sacrifício seu sangue derramou, por graça me salvou. Dá para andar um tiquinho mais? Ferido, maltratado, ao Calvário ele subiu levando minha cruz. A cruz não é dele, aquela cruz não era dele, a cruz era minha. Ele estava morrendo a minha morte. Ele estava indo em meu lugar, mas ele estava me incluindo naquela morte. E ali, crucificado, a si mesmo me atraiu o Salvador Jesus. Essa é a verdade simples da palavra de Deus. Ele não só morreu por mim, ele me fez morrer nele. Mais um pouquinho ela vai dizer: por mim se fez maldito, tal obra executou, grandiosa para mim, para me tornar bendito, meu eu crucificou, e deu-lhe justo fim. Você não pode botar uma vírgula aqui, o negócio é exatamente esse. Mais um tiquinho. Da tumba vitorioso, no Espírito de Deus me fez ressuscitar. Subiu ao lar eterno e com todo o seu poder em mim veio habitar. Isso não tem correção. Irmã Cecília, ela tem me deixado uma saudade, que ela, quando um pregador chegava lá e começava, ela dizia assim: você enrolou, hein, cara? Você não falou o recado que Deus tem. Então, eu vou ler aqui uma mensagem do Chico. Francisco era um pastor que se decepcionou de tanto enganar o povo. E ele sumiu, largou a igreja, largou tudo. Ele disse: eu estava enganando tanta gente.
E hoje ele é colocador de papéis em Telêmaco Borba, cidade lá do Paraná. E Deus me usou para pregar o evangelho para ele. E ele me escreveu terça-feira. Ele disse: nunca mais vou pregar abobrinha e borracha. Só a cruz de Cristo. Só a morte com Cristo e a ressurreição em Cristo. Não tenho mais nada a pregar a não ser isso. Como disse Paulo, a minha graça te basta. Vou levar o pão aos outros mendigos. E ainda há pouco ele disse assim: minha alma na cruz com Cristo está exultante. Presenteei um livro ao Moabe. Foi uma visita tão preciosa. Ele recebeu a palavra como um esfomeado pela verdade. Obrigado, Glênio, por Deus ter te usado para devolver a alegria da salvação. Me sinto morto, creio morto, e Cristo vive em mim. Eu estou com esperança de que Chico vai dar resultado. Porque quando morre, Cristo vive. João capítulo 3. João 3. Esse aqui é bom, né? Melhor do que a outra. Hidrata. João 3. 3:1. Havia entre os fariseus, havia um homem que era do partido dos fariseus. Ele chamava Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e disse: Rabi, nós sabemos. Você vê que aqui não existe o nós, mas havia um fariseu. Sabemos é nós. Ele está falando em nome dos fariseus. Ele está falando em nome do partido dele, da elite dele. Nós sabemos que tu és mestre, vindo da parte de Deus. Porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Você sabe como se tenta levantar o ego de uma pessoa? É fazendo uma espécie de elogio. Ele começa fazendo isso. Ele chama Jesus de Rabi, que é um termo que um fariseu não chamaria ele de Rabi. Ele achava que ele era um impostor. Mas ele diz: Rabi, nós sabemos que tu és mestre. E não é mestre qualquer, não. O senhor não foi feito num seminário, não foi feito numa escola rabínica. O senhor veio da parte de Deus.
porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Aquele seriado que eu indiquei para vocês, o The Chosen, ele vai até um pouco de romantismo, um pouco de criação, mas que pode ter acontecido. Ele foi até o bairro Vermelho da Galileia, onde moravam as mulheres prostitutas. E uma delas, que chamava Maria Madalena, que era possessa de demônios, teria sido... O Nicodemos teria sido chamado para expulsar os demônios dela. E ele chega lá com todos aqueles aparatos, com o turíbolo, aquele coisa de incenso, com o talite, chega lá todo paramentado, em nome de Gabriel, de Miguel, de Azael, de Misael, e vai e sai dela, e aí ela só rosna lá de dentro. E ele dá no pé. Como os filhos de Seva, que quiseram expulsar, em nome de Jesus, a quem Paulo prega, e aí saíram de lá correndo. Teria acontecido, não sei, mas um dia a Maria Madalena era chamada, isso não, estou falando no vídeo lá, na série, ela era chamada de Lilith. Lilith é o nome da serpente. Lilith é aquela serpente lá do Salmo 91, aquela que, o terror noturno, que toma as mulheres para fins sensuais, faz parte da mitologia hebraica. Teria sido a primeira mulher de Adão, antes da Eva. Toda uma complicação. E Lilith é um termo que é usado na mitologia hebraica para mostrar uma pessoa possessa da sensualidade. E ela vivia nesse camarinho da escuridade. E dentro desta visão, ela está andando, e todo mundo chamava Lilith para trocar sexo por dinheiro, e ela ouve uma voz que diz assim: Maria. O nome dela era Maria, não era Lilith. E ela volta para trás, e quando ela volta para trás, ela vê um homem que lhe chama pelo nome, e ela diz: Rabi. Ela nunca tinha visto Jesus. Mas Jesus nos chama pelo nome antes que nós o conheçamos. Você se lembra do Zaqueu? Zaqueu estava lá em cima de uma árvore, e ele estava passando, ele queria vê-lo, e Jesus chegou ali debaixo daquela árvore e disse: Zaqueu, desce, eu preciso ir lá para sua casa. Você não sabe quem é Jesus, mas Jesus é você. E quando ele vem para salvar. Talvez, pode ser, quem sabe, quando ele disse: tu és vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Pode ser que tenha sido isso, não sei, é uma suposição. Mas o fato é que ele descobriu que Jesus fazia coisas que não eram do homem. Só que Jesus não entrou na conversa dele. O que Jesus foi direto ao ponto. A isto respondeu Jesus: em verdade,
em verdade. Eu falei isso aqui, acho que anteontem, que esta expressão é só do Evangelho de João. Nenhum outro evangelho fala dessa maneira duplicada, em verdade e em verdade. E ela aparece no Evangelho de João 21 vezes. E sempre que aparece, é coisa seríssima. É aquilo que é importante saber. Ele disse, na verdade, eu te digo que se alguém não... Eita, tradução. Não for nascido do alto, não pode ver o reino de Deus. Eu tenho tentado ver por que a gente traduz assim, nascer de novo, mas na verdade não é bem nascer de novo. Vamos ver nascer e depois vamos ver de novo. Vamos ver nascer. Este verbo, genau, levanta ele mais um pouquinho, ele vai dizer várias coisas, mas eu quero que você vá mais um pouquinho. Ele vai dizer aqui, ó, o tempo é auristo e a voz é passiva. Voz passiva é quando o sujeito recebe a ação. Ele está dizendo, se alguém não for nascido, porque ninguém nasce, nós somos nascidos, ou pela expulsão da mãe, das dores de parto, ou pelo fórceps do médico, ou pela cirurgia. Ninguém nasce, é nascido. A ação de nascer é passiva. E voltando aqui para a outra palavra, esse de novo, anothen, a palavra significa de cima, do lugar mais alto, nascer do céu. Quem nasceu da terra é terraeno, quem nasceu do céu é celestial. Ontem nós tratamos disto aqui. Então tem dois nascimentos, um da terra e o outro do céu. Dia 14 de fevereiro de 1945, minha mãe me expulsou do ventre dela e me fez nascer. Luziema conheceu Mãe Coco, né? Doutora Luziema é lá da minha terra e sabe, Mãe Coco, quem era Mãe Coco? Era uma parteira. Quase que eu nasci dentro da igreja. Era um culto de quarta-feira, minha mãe estava lá barriguda, no culto de oração, quando começou a sentir as dores de parto, correu para casa, mandaram chamar a Mãe Coco, logo nascendo. Quase que eu me tornaria um bolo, porque gato que nasce no forno não é bolo, né? Mas nascer na igreja, eu tenho visto muita gente assim, eu nasci na igreja, e daí? O que é que isso significa? Eu sou filho de crente, e daí? Você já nasceu do alto? Você já nasceu de Deus? Esse que Jesus estava dizendo, olha aqui, o que nasceu, se alguém não nascer do alto, não pode ver o reino de Deus. Aí começam as perguntas. Primeira pergunta, perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Como pode? Você precisa nascer de novo. Como pode? Aí nós queremos encaixar na nossa lógica, compreender. Como é que faz? Eu já estou velho, eu já estou idoso, eu tenho que fazer
uma redução e voltar ao ventre da mãe e nascer outra vez, Jesus então respondeu: em verdade, ó, de novo, te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Lá era ver, agora é entrar. Aqui, nascer da água tem uma porção de interpretações. Uns dizem que nascer da água é nascer do batismo. Tem que ser batizado. Mas o ladrão na cruz não foi batizado. E o Simão, lá do capítulo 8, foi batizado e não era salvo. Então parece que não é bem aí. O que é nascer da água? A gente tem que buscar explicação na própria palavra. O que significa nascer da água? Vamos dar uma olhadinha aqui. Eu vou dar só dois textos. Efésios 5, 26. Para que a santificasse, tendo purificado por meio da lavagem da água. O primeiro princípio da interpretação bíblica é que a Bíblia explica a Bíblia. A própria Bíblia, ela se explica. Eu não preciso de explicação. Ele está dizendo aqui que a purificação é pela água, pela palavra. Vamos ver um outro texto, João capítulo 15, versículo 3. Jesus falando com os discípulos. Na próxima vez eu vou trazer um rabo aqui, para botar do meu iPad para você, que aí num instantinho, é só... Mas... vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Ele fala limpeza pela água, limpeza pela palavra. A palavra de Deus. Então, o que é nascido, quem não nascer da água e do Espírito, ou da palavra aplicada pelo Espírito, não pode ver o reino de Deus. Agora vamos voltar para lá. Eu tenho meia dúzia de textos aqui, mas eu não vou para essa questão. Em verdade te digo que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne e o que é nascido do Espírito. Presta atenção, ele não disse o que é nascido da carne foi carne. E o que é nascido do Espírito será Espírito. O que é nascido da carne é carne e continua carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito e vai continuar Espírito. Aí Jesus disse, não fiques admirado de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Hoje nós falamos um pouco desse importa. É necessário, é imprescindível nascer do alto, ou ser nascido do alto. Aí Jesus explica uma coisa, o vento sopra. Ele está explicando como é que isso, o vento sopra. Onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Em 2019, eu fui fazer um casamento nos Estados Unidos, e aí nós fomos, eu estava com a família toda, eram os parentes, nós fomos para Orlando, aí vinha um daqueles tornados, daqueles
Como é que chama? Furacão, ciclone, daqueles bichos lá. E aí começaram o cunhado lá de Boston, sai daí porque o vento está vindo para aí, ele vem com alta velocidade, e não sei o quê, e o outro de cada do Brasil, pai, sai daí, vai embora para outro. Gente, vocês estão apavorados, mas com tanto pavor pegamos o carro e fomos lá para Panama Beach, lá do outro lado. Engraçado que o vento de repente mudou de rumo. Tanta tecnologia, tanta coisa, e o bicho mudou de rumo, foi para outro canto, saiu para lá, e nós só gastamos dinheiro, ninguém sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Ele tem uma vontade que ninguém, com tanto conhecimento, ninguém sabe como é que vento funciona. E Jesus estava dizendo assim, olha, é assim o novo nascimento. Ninguém pode controlar. Ele vem e vai. Então lhe perguntou Nicodemos, ao outro, como pode suceder isto? Mas como? Acudiu-lhe Jesus, escuta, tu não és mestre em Israel? Tu não é professor? E não compreendes essas coisas? De novo. É verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos, e testificamos o que temos visto, contudo, não aceitais o nosso testemunho. Onde é que o se foi? Se, tratando de coisas terrenas, não me credes? Como crereis se vos falar das celestiais? Se eu estou falando aqui de coisas corriqueiras, terrenas, você não está compreendendo. Como é que você vai compreender como é nascer do alto? Aí Jesus diz assim, ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem. Você vê um colchete aqui, esse colchete aqui, João escreveu depois, não foi um termo que Jesus disse. É quando João escreveu, no ano 70, ele disse que está no céu, porque naquela hora ele já estava no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Aqui Jesus deu a chave. Agora, vocês me dão licença que eu vou começar a pregar. No dia 1º de janeiro de 404, depois de Cristo, Telêmaco, ele não gostava de agitação. Eu vou ler aqui um pouco da história do Telêmaco. Ele não gostava de agitação das cidades grandes e morava num deserto. Mas ele estava decidido a ir para Roma, pois ele tinha ouvido claramente a voz de Deus dizendo-lhe que seguisse de imediato para a capital do Império Romano. Ele tinha uns 80 anos de idade. Assim que chegou ali em Roma, ele viu-se no meio de uma enorme multidão, dirigindo-se para o mesmo lugar, como se
todos houvessem combinado um encontro. Em alguns minutos, ele estava entrando no Coliseu, junto com a multidão agitada que celebrava a volta dos combates entre os gladiadores. Sentado, 70 anos atrás, o imperador Constantino havia proibido a morte de cristãos no Coliseu. E também havia banido as lutas dos gladiadores. Todavia, Honório, o novo imperador, concedera aos pedidos do povo e permitira novamente que gladiadores lutassem até a morte. Um espetáculo horrendo. Aquele espetáculo dos gladiadores matando os outros. Telêmaco assentou-se entre as 80.000 pessoas que lotavam o estádio e constatou, para seu espanto, que já havia gladiadores enfileirados no centro da arena, apenas aguardando o sinal para começar a lutar. O idoso Telêmaco, um cristão devoto, amoroso, discípulo de Jesus Cristo, simplesmente não conseguia acreditar no que via. Jovens gladiadores, bonitos, lutando ferozmente na arena, enquanto a multidão enlouquecida gritava de satisfação. De repente, um dos gladiadores ficou preso na rede do seu oponente e caiu no chão imobilizado. De pé, a multidão de milhares pedia a execução, pois estavam sedentos por sangue, já que há 70 anos não se via um gladiador morrer no Coliseu para entretenimento do povo. Os oficiais desceram à arena, verificaram a situação e concordaram com o povo, sinalizando com o polegar voltado para baixo. Imediatamente o gladiador de pé cravou seu tridente no peito do oponente caído, cujo grito nem pôde ser ouvido, abafado pelo clamor da multidão satisfeita por sangue. O morto foi arrastado para fora da arena, deixando um rastro de sangue. Mas ninguém prestou atenção. Outros gladiadores já estavam em posição de ataque, prontos para começar outro embate. Naquele instante, Telêmaco entendeu por que Deus o mandara a Roma. Apesar de idoso, ele desceu pela parede que delimitava a arena e correu até o centro do Coliseu, diante de toda a multidão. Ele colocou as mãos no peito de ambos os gladiadores e gritou: em nome de Jesus Cristo, parem! Não desprezem a misericórdia de Deus, atacando uns aos outros com a espada. A multidão ficou silenciosa por alguns instantes, mas logo alguém gritou: aqui não é lugar para pregação! E mais outra pessoa disse: os antigos costumes de Roma têm que ser restabelecidos. Então todos exigiram que o velho Telêmaco se afastasse e a luta continuasse. Um dos gladiadores o acertou no estômago com o cabo da espada, jogando-o no chão. Quando os lutadores iam recomeçar o combate, Telêmaco levantou-se rapidamente,
E outra vez se colocou entre eles, empurrando e dizendo: em nome de Jesus, parem! A multidão enraivecida começou a gritar: matem o velho! Acabem com ele! Tirem-no daí! E jogavam em Telêmaco tudo que tinham nas mãos, principalmente pedras e paus. Um dos gladiadores, estimulado pelos gritos no Coliseu, cravou a espada no estômago de Telêmaco, atravessando-lhe o corpo. Imediatamente, as 80.000 pessoas fizeram um silêncio ensurdecedor. Telêmaco caiu de joelhos e o sangue rapidamente formou uma grande poça vermelha ao seu redor. E em seu último fôlego ele gritou novamente: em nome de Jesus, parem! Então caiu de rosto no chão e faleceu. Não se ouviu mais nenhuma palavra sequer. Por instantes ninguém se moveu, até que um homem da multidão se levantou e saiu. Logo o outro homem e a sua mulher deixaram o Coliseu. E mais outros. E vagarosamente a multidão se levantou e foi embora. O silêncio de todos revelou a dor e a culpa que sentiam. E a partir daquele dia, nunca mais houve lutas de gladiadores no Coliseu. Dia 1º de janeiro de 404. É interessante notar que Telêmaco não entrou no Coliseu para impedir a matança de cristãos, mas para dar fim a um costume local que feria a moral e violentava o direito da vida que Deus deu aos homens. Muitos cristãos hoje evitam se envolver em ações, alegando que isto é responsabilidade somente de ONGs, da polícia, do Estado. A violência, o desemprego, o aborto, a corrupção no governo, os maus tratos das crianças, a violência no lar, o estupro, a disseminação das drogas, a eutanásia, os impostos abusivos, a pobreza de tantas outras pragas modernas têm de ser combatidas da mesma maneira que a feitiçaria, que a idolatria, que a incredulidade, que a mentira. Mas nós estamos assistindo. Jesus Cristo tem nojo do pecado, seja qual for a forma em que esse se apresenta. Para que eu vou ser regenerado? O que significa nascido do alto? Eu estava pregando no Paraguai e o pastor Nestor Segovia logo depois me disse assim, disse no grupo: você não tem culpa se você não sabia. O seu mestre, o seu pastor é quem tem culpa.
E isso impactou aquele grupo de pastores. Se você não sabia, é porque alguém não te contou. Eu vi um pastor contando nos Estados Unidos que um sujeito morreu e foi para o inferno. Perdão. Morreu e foi para o inferno. Tá certo. Chegou lá no inferno, tinha uma fila de gente deitada no chão, de cabeça, o rosto voltado para a terra. E ele foi ocupar o primeiro lugar, e o capeta responsável disse: vai lá para o fim da fila! Ele disse: eu vou, mas eu quero ver quem é que está aqui. E começou a levantar a cabeça de um e olhar. Ele: o que você está fazendo? Eu quero ver o meu pastor, que ele está aqui. Porque se eu vim para cá, é porque alguém não me falou a verdade. Nicodemos chegou com todo jeitinho. Ele era um religioso, ele era um professor, ele era um mestre. Mas Jesus disse: olha, rapaz, se você não for nascido do alto, você não pode ver o reino de Deus. Não brinque com esse assunto. Eu não estou querendo que você mude de igreja. Salvação não está na igreja, a salvação está em Cristo. Você não precisa sair dessa para aquela, você precisa sair de você para Cristo. Quem vai governar a sua vida? E para que Ele vai nos salvar? O que é nascido da carne se preocupa com as coisas da carne, mas o que é nascido do Espírito, ele se envolve com as coisas do Espírito. Há dois nascimentos, queridos. Eu já falei para vocês que eu nasci em 14 de fevereiro de 45, estou com 77 anos, não pinto o cabelo. Tem uma turma que vive perguntando qual é a tinta que eu uso. A tinta, vai perguntar aqui em Jerumeia, eles vão dizer qual é a tinta. Chama Gueguê. É uma tribo indígena que tinha aqui, os Gueguês. E eu peguei essa herança da minha mãe. Ainda estou forte. Nasci, quero ver se vou para frente mais um pouco. Deus vai me dar força para anunciar que eu nasci de novo em 75. Eu nasci em 45 da minha mãe. E eu fui nascido da minha mãe, eu fui nascido de meu pai em 75, 8 de agosto de 75. Eu já era pastor, fazia quase 5 anos. Porque você pode ser pastor, pode ser diácono, pode ser presbítero, pode ser crente, pode ser tudo isso, que para entrar na igreja é fácil. É muito fácil. É só você levantar a mão e dizer: eu aceito. Vou lá na frente, faço uma ficha, me meto dentro de um tonel d'água ou numa outra, ou jogo água na cabeça, faz um negócio, e aí a gente se torna. E faz uma confissão lá, de qualquer jeito. Mas você nasceu do alto. Foi Deus que regenerou você. Você passou por esta obra
absurda, louca de Deus, que foi nos colocar em Cristo para nos fazer morrer para nós mesmos e ressuscitarmos em novidade de vida? O apóstolo Paulo, quando foi explicar isto aqui, nós vamos dar uma olhadinha aqui em Romanos capítulo 6. Romanos, ele está explicando como é que isto acontece. Então ele começa dizendo assim, ele havia dito um pouquinho antes que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí a turma dizia assim, ótimo, então vamos pecar mais, para a gente ter mais graça. Se onde abundou o pecado, superabundou a graça, vamos pecar até não poder mais, porque a gente vai ter mais graça. Aí ele vai fazer a seguinte, que diremos pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Essa é a pergunta que ele faz diante daquilo que havia sido dito anteriormente. De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para o pecado morremos? Ou, porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte. Você não diz que não é água? Não é água mesmo, não. Aqui não tem um pingo d'água. Aqui tem batizados em Cristo Jesus. E aqui nós vamos chamar a atenção, esse aqui. A palavra baptizo, aqui, aperta aí. Ó, a palavra baptizo, sobe um pouquinho mais, baptizo, derivada de que pode subir, mergulhar, repetidamente, imergir, submergir, embarcações afundadas, tina d'água, onde você pintava, ele vai dar explicações, mas é muito mais longo aqui. Você tem uma tina com tinta, e você batiza o pano, e quando você tira o pano, ele está pintado, está com a cor daquela tinta, foi batizado, identificado. E aqui você vai verificar que não tem um pingo d'água, fomos batizados. Aqui tem uma preposição que é muito importante, aperta nessa preposição aqui, que eu tenho dito, preposição são coisas que a gente precisa, não é a preposição em, mas a preposição eis. E essa preposição, sobe aqui um pouquinho, eis, para dentro, em, para dentro, em direção a, para dentro. Fomos batizados para dentro de Cristo Jesus. Nós fomos batizados em Cristo Jesus, ali na cruz. Eu estava batizado em Adão, eu fazia parte de Adão, Jesus me tirou de Adão e me colocou nele, eu fui batizado. Isso é espiritual, isso não se sente, não se percebe fisicamente, mas eu fui batizado em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Aí ele vai explicar um pouquinho mais, dizendo assim, fomos, pois, sepultados com ele na morte, pelo mergulho, pela imersão, pelo batismo, pela identificação, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai,
assim também andemos nós em novidade de vida. Eu herdei de Adão uma natureza egoísta, caótica, rebelde e mentirosa. Dá um papel aí. Papel que eu possa rasgar. Dá um papel. Dá um papel aí. Eu tenho uma coisa. Eu tenho 4 netos. Todos eles, eu vi isso, todos eles. O Felipe, na Vitória, na Laura e na Helena. Todos eles, meu. Primeira coisa que eles começam a dizer é meu. E briga pelo meu. Egoísmo. Segunda coisa, você dá um papel para eles assim, ele não faz isso aqui. Nenhuma criança faz isso aqui. Isso aqui já foi educação, foi escola. Se eu desse papel para eles, faz assim. Por quê? Porque dentro dele tem um caos, uma desordem. Nenhuma criança é obediente. A obediência tem que vir de fora para dentro. E toda criança é mentirosa. De onde vem isso? Como é que chama a doutora lá? A psicóloga lá, a psiquiatra, como é que ela chama? Hein? Cláudia Pacheco? É. Lê essa mulherzinha, ouça essa mulherzinha. Ela não está falando de Bíblia, não. Ela disse, o ser humano tem uma inversão dentro dele. De onde veio isso? E na casa de todo mundo. Tem uns que são mais quietinhos do que outros, mas tudo mentiroso que não faz. Agora, quando você é batizado em Cristo Jesus, sepultados, vai aparecer uma coisa que ele vai chamar de vida nova. É a vida da ressurreição. Porque, se formos, esta é a palavra, queridos, é a palavra mais profunda. Unidos, identificados. Com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Eu vou falar só uma coisinha aqui. Um dos maiores teólogos ingleses que eu conheço, chama-se John Owen. Este homem viveu como pastor muitos anos, uma vida frágil, uma vida fraca. Ele disse, eu não compreendia. Eu queria viver o cristianismo no suor, no esforço, e não dava certo. Até que Deus permitiu que eu passasse por uma enfermidade muito séria. E na minha total fraqueza, eu clamei ao Senhor e Ele me revelou que eu estava unido com Cristo. E dali mudou a vida desse homem. Ele tem um livro, que infelizmente eles traduziram o livro, ele tem 600 e tantas páginas no original em inglês, e eles fizeram uma com 200. Então foram cortando muita coisa mas o título do livro é A Morte da Morte na Morte de Cristo. Quando a morte matou Cristo, Cristo matou a morte. Ele venceu a morte. E ele venceu para que eu vencesse. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isto é maravilhoso. Isto é fantástico. E aqui nós temos ele dizendo, sabendo isto, o que preciso saber?
Sabendo isto que foi crucificado com ele este velho homem, este servo, este escravo do pecado. Este escravo, sabendo isto, que foi crucificado com ele, o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos ao pecado como escravos. Quando se sabe, se pode crer. Eu não posso receber uma coisa que eu não sei. Imagina que um sujeito morreu e deixou uma fortuna para mim. Deixou fazendas, mas eu não tenho informação disso. Não sei, estou vivendo aí minha vida. Aí de repente eu recebo um telefonema de um advogado, diz assim: o senhor é que chama Glênio Paranaguá? Sim, senhor, com quem estou falando? Eu sou um advogado aqui da cidade X e morreu um cidadão muito rico aqui, e ele deixou toda a fortuna dele para o senhor. E a primeira pergunta que eu vou dizer: mó de quê? Por que ele deixou? Porque ele gostava muito do senhor e deixou tudo para ele. Isso é trote. Por que ele ia deixar para mim? Ele não... deixar para a família dele. Não, mas ele não tinha família. Ah, bom. E ele deixou para mim. O senhor quer fazer o favor de mandar os documentos para eu ver? Se não é uma brincadeira de mau gosto? Não estou descrendo do senhor, não. Mas eu preciso examinar isso como se é sério isso. Me manda aí o testamento, a escritura, me manda. Chega aqui. Muito bem. Chegou, eu examinei. Ô, doutor Gilberto, que é meu irmão advogado, por favor, examine esse negócio aqui, vê se isso aqui está certo. Está tudo certo, tem um cartório aqui, está tudo certo. Quer dizer que tá seu nome, está aqui, até seu CPF, está tudo aqui. Mas que engraçado. E o que eu faço agora? O senhor tem que receber. Se não receber, não é seu. Quer dizer que eu tenho que receber? Tem. Ele deixou. Mas o senhor tem que ir lá e receber. O cara do cartório vai passar para o senhor. Ah, então é que eu tenho que receber. É. Garanto você que eu pego o primeiro avião para ir lá. Essa riqueza toda me empolga. Eu vou. Chego lá. Agora eu vou agora recebi, agora eu vou tomar posse. E para tomar posse, tudo aquelas fazendas todas, eu vou ter que conhecer, ter que viajar, tem que... Espera aí. O cara morreu. E disse o seguinte: você tem uma natureza egoísta, mentirosa, caótica, rebelde. Eu vou acabar com essa natureza sua ali na cruz comigo. Está aqui o documento. Por que a gente não toma posse? Porque nosso raciocínio é da carne. O que é nascido da carne é carne. Da carne eu entendo. Mas esse do alto eu não entendo.
Aí o Espírito Santo disse: ó filhinho, isso aqui foi feito para livrar você do cansaço da vida, da infelicidade. Você nunca fica feliz, você vive recriminando tudo, criticando tudo, criando casos com todo mundo. Você podia ser uma pessoa mais leve. Eu queria que você fosse, mas tudo isso foi feito. Você não quer receber? Mas isso é verdade? É verdade. Pode receber, que é seu. Quando você recebe, aí você não, a sua vida é curta para você tomar posse de tudo. Por isso que tem um céu ainda para a gente ficar lá, e não acaba de tomar posse das insondáveis riquezas de Cristo. Oh, coisa boa! Eu já vi coisas tão bonitas em moços. Tem um moço lá agora, tão perversinho, tão maldoso, tão ruim. Quando ele ouviu essa mensagem, ele chegou para mim e disse assim: pastor, eu também tenho possibilidade de receber isso? Eu digo: você é um dos primeiros da fila. Você é tão ruim. Os bons é que não tem dificuldade de entrar nessa fila. Entra, meu filho, entra. E foi tão lindo vê-lo agora testemunhando no meio daqueles homens. Ele é psicólogo e tal, e ele dizendo: gente, quando Deus me abriu os olhos para eu ver que minha vida tinha sido crucificada com Cristo, o descanso, ô paz. Agora eu estou aí num processo que meus pais ainda não creram, eles estão duvidando. Eu digo: não, vai acontecer isso mesmo, vai até dar trabalho para você, mas você vai ser um instrumento ali na casa de seus pais. Eu podia passar aqui à tarde contando, à tarde não, à noite, até a hora do avião, para contar para vocês que o que Jesus falou não é brincadeira. O que nasceu da carne vai ser carne, vai continuar carne, vai ter problemas na carne, vai ter lutas na carne. Eu tenho uma carne difícil, problemática, mas eu quero terminar falando desses dois textos, desses dois pontos, que estão em Tiago capítulo 1, o verso 18 e o verso 21. Tiago capítulo 1, que é um livro que a dona Lilian estudou com alguns aí, que é a salvação da alma. Eu fui salvo segundo o seu querer, isto é, o querer do Pai, o querer de Deus. Ele nos regenerou. Pedro está dizendo para a igreja: pois segundo o seu querer, Ele aqui é Deus, o Pai, nos regenerou pela palavra da verdade, para que nós fôssemos como que as primícias das suas criaturas. No meu espírito eu fui regenerado, eu fui salvo. Eu tenho um espírito, uma alma e um corpo. O meu espírito estava desligado de Deus pelo pecado. E segundo o querer de Deus, Ele me gerou, Ele me regenerou pela palavra da verdade. O meu espírito agora está vivo, mas eu tenho uma alma, e essa alma não teve amnésia quando eu fui convertido. Ela não apagou. Os traumas que eu passei, eles estão lá. As experiências dramáticas que eu tive estão lá. E agora eu preciso ver esta salvação. Eu fui salvo e eu estou sendo salvo. Eu fui salvo da condenação do pecado.
A minha Bíblia me garante que já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação. Pode vir todos os demônios do inferno me cobrar, eu vou dizer para eles, ó, meia volta. Minha conta está paga. Não tenho que pagar nada. Alguém pagou e estou paga. Aliás, isso já aconteceu algumas vezes conosco, que aconteceu recentemente. Eu fui jantar num restaurante recentemente com a minha esposa. E nós comemos uma boa comida e tal. E aí eu pedi a conta para o garçom. E o garçom disse, a conta está paga. A primeira vez que isso aconteceu conosco, eu tinha as crianças pequenas, elas queriam comer um restaurante mais caro de Londrina. E eu não tinha dinheiro para fazer isso. Mas um dia alguém me deu uma oferta, eu disse, nós vamos comer naquele restaurante. Mas vocês prestem atenção, olhem o lado direito da conta. Ali tem um preço, não vão querendo lagosta, porque não dá para fazer esse negócio. Vamos comer parcimoniosamente. E nós comemos, e foi uma comida muito agradável. Eles não eram adolescentes, eram juniores. Quando chegou na hora de pagar, eu pedi ao garçom, e o garçom disse, a sua conta está paga. Eu disse, quem pagou? A pessoa pediu para não dizer quem foi. Eu disse, ô desgraça, por que eu não comi? Por que eu não comi aqui as coisas mais caras? Ah, dia que eu lamentei. Alguém pagou a minha conta. Quem foi que pagou? O meu Senhor Jesus. E ele disse, ó, não tem mais que cobrar. Você está perdoado. Não há conta mais a pagar. Mas o problema é que eu desço aqui na leitura, vamos descer, para um pouquinho, pode baixar um pouquinho, 19. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos? Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, olha agora, portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Agora mudou o ramo da salvação. Lá no 18, baixa aqui, o 18, eu fui salvo segundo o seu querer pela palavra da verdade. Aqui no 21, ele manda eu acolher com mansidão a palavra que foi implantada lá. Mansidão é força controlada. Portanto, despojando. O que é despojar? Eu dou um presente para quem disser. Despojar. Fala alto. Tirar do morto. Despojo é diferente de roubo ou de furto. Furto você tira sutilmente de alguém. Roubo você tira com o revólver na cabeça. E despojo? O sujeito morreu, você vai lá e tira. E carrega. O despojo de guerra. Eu tinha uma menina que frequentou a nossa igreja. Pensa numa mulher bonita. Pensou? Multiplica por 10. Multiplicou? Leva na... Era linda, linda, linda. Ela morava em Sertanópolis, cidade próxima de Londrina, e ela foi para um casamento, umas bodas de uma pessoal da família dela. Ela estava toda de vison, toda bonita, arrumada, no seu BMW, e ela entrou no fundo de um caminhão. Essa moça morreu, e o moço lá, amigo nosso, que era
conhecido da família, foi para identificar. Quando chegou lá, o corpo estava no chão, e nem a calcinha, nem o sutiã dela. Tinham roubado tudo, tinham despojado tudo. As joias, tudo. Isso é despojo. A lei tem uma criminalização para isso, mas na guerra não tem. E a minha Bíblia diz assim: portanto, despojando-vos, significa que eu tenho que despojar o velho homem que morreu. O novo homem vai despojar o velho homem que morreu de toda impureza. Impureza aqui é porneia, é pornografia, é sujeira da mente, e de todo o acúmulo de maldade que está dentro da gente. Maledicência, linguagem falar maldita da boca. Despojando-vos. Isso tem um processo contínuo. Acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. Esta palavra que me salvou é a palavra que vai me santificar. Esta palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Eu fui salvo, eu estou sendo salvo e eu serei salvo. Eu fui salvo no meu espírito da condenação do pecado. Eu estou sendo salvo na minha alma do poder do pecado. E eu serei salvo deste corpo que está com artrose, que tem dores. Eu vou receber um corpo glorificado assim como Jesus. Eu serei salvo no meu corpo para a glória do Senhor. Queridos, essa é a loucura da salvação. Se você não crê, eu lamento. Mas se você crê, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o Evangelho. E eu fico louvando ao Senhor, porque o Evangelho salva. Ele tira o peso da gente. Ele tira o peso. Ontem, quando terminei de pregar aqui, uma prima, ela hoje não veio, ela disse para mim assim: meu primo, eu nunca ouvi isto. Eu estou saindo daqui feliz, porque eu estou vendo esperança para mim. Eu digo, tem esperança para você e para muita gente. Para mim, que Jesus já fez uma obra perfeita. As religiões tentam botar cabresto na gente, mas Jesus tira o cabresto da cabeça da gente e diz assim: ó, venham, que eu dou libertação a vocês. Eu gostaria que você levasse a sério o que Jesus disse. Você vai ter descanso na sua alma. Pai, eu agradeço por essa noite, pela Tua palavra. E Tu nos dês a coragem de Telêmaco, para vivermos neste mundo e não nos conformarmos com ele, e não sermos covardes diante das circunstâncias. Faze-nos destemidos para anunciar aquilo que nos liberta, e liberta aqueles a quem o Senhor tem escolhido. Muito obrigado, e santifica esta igreja, esse povo, essa cidade. Opera um avivamento nesse nosso velho Piauí, para que Cristo Jesus seja conhecido pelo maior número possível de pessoas. Em nome do Senhor Jesus. Amém.